Após sobreviverem a um naufrágio, dois primos, Richard e Emmeline, ficam presos em uma ilha com um marinheiro que trabalhava no navio que eles estavam anteriormente. O sujeito os ensina tudo o que eles precisam para sobreviver naquele local. Entretanto, depois de comer uma planta envenenada, o marinheiro morre, deixando ambos a sós e os obrigando a velejar para uma outra ilha vizinha, onde lá encontram uma linda lagoa, batizada de Lagoa Azul. As crianças conseguem sobreviver e crescem juntos, se apaixonando e descobrindo sentimentos intensos um pelo outro. Apesar de não ser brasileiro, a Lagoa Azul é quase um patrimônio nacional, pelas repetidas vezes em que passou nas tardes da televisão aberta. Mesmo que não se lembre do filme em detalhes, é provável que as cenas do casal, na ilha, façam parte do imaginário coletivo dos que viveram nos anos 80 ou 90. Apesar de ser estranho pensar que um filme com tantas cenas de nudez tenha passado na televisão aberta e com tanta frequência, é inegável que elas marcaram quem cresceu naquela época. Essa lembrança é um tanto curiosa, visto que apesar das polêmicas envolvendo o casal e as críticas negativas que recebeu, o longa em si não possui nada de especial, o que justifica a lembrança que muitos têm por ele, além de pura nostalgia. Claro que isso não é definitivo, e talvez para muitas pessoas, o filme de fato seja interessante e especial, mas em uma análise mais fria, a obra não apenas tem vários furos de roteiro e subtramas desnecessárias que nunca são desenvolvidas ou aprofundadas, como também a trama principal é básica e não possui personalidade alguma. É curioso, por exemplo, a quantidade de anos que se passam, e os personagens parecem nunca envelhecer um ano sequer, algo que tira a imersão da trama, pois mesmo que o filme nos queira fazer acreditar que eles já estão lá por muito tempo, isso se torna intragável, visto que a aparência deles nunca sofre grandes mudanças depois que crescem. Outro ponto é a tribo de nativos que aparece em dado momento, e que faz Richard ficar preocupado com a segurança dele e de sua amada. Embora entendamos que o objetivo da aparição dessa tribo seja criar a sensação de urgência, eles nunca aparecem novamente, e chega a ser bizarro a forma como a narrativa simplesmente esquece da existência deles. O parentesco dos protagonistas também é um tanto incômodo. Mesmo que não sejam irmãos de sangue ou possuam um parentesco direto, algumas cenas são um tanto desconfortáveis, ainda mais quando se assiste ao filme tendo conhecimento das polêmicas a respeito da idade dos atores, principalmente a atriz que interpretou Emmeline, que na época tinha 14 anos. Para ser justo, é fácil nos afeiçoarmos aos personagens, já que os acompanhamos ainda crianças, onde se veem obrigados a sobreviverem em um ambiente desfavorável. Isso imediatamente nos faz simpatizar por eles, e também acrescenta um melodrama comovente à relação do casal. Algo que também é preciso levar em conta é o fato de que ambos são extremamente inocentes. Vivendo longe da civilização por anos e sem conhecer os costumes comuns da sociedade, o único apoio emocional que eles conseguem encontrar, assim como a única forma de entender a atração sexual, que vão adquirindo com o avançar da idade, é um no outro. Vale destacar que o filme de certa forma faz alusões bíblicas, e em uma interpretação religiosa, podemos traduzir a figura do capitão como a de Deus, que ensina aos dois protagonistas, no caso representantes de Adão e Eva, tudo o que eles precisam para sobreviver, e quando não se sente mais necessário naquele ambiente, vai embora. Outra referência é quando o capitão, ainda vivo, discute com as crianças e as ordena para nunca irem ao outro lado da ilha, que é onde vivem os membros da tribo nativa. Essa bronca faz uma alusão ao fruto proibido, que Deus não permitia ser acessado. Essas referências, entretanto, são superficiais, e o filme não tem qualquer intenção ou proposta religiosa. É apenas algo para teorizar e funciona mais como um exercício de criatividade despretensioso. O verdadeiro intuito de A Lagoa Azul é de ser um romance simples, e de fato, a história é isso, mesmo com alguns pontos que o tornam controverso. A genuína temática do filme é a perda da inocência e as descobertas que acontecem na puberdade. Essa discussão é clara no longa, já que além de descobrirem as coisas juntos, os protagonistas são inocentes ao ponto de nem saberem o que é uma gravidez. E Richard estranha Emmeline quando vê sua barriga crescer. Apesar de ser feita de forma cafona no filme, essa temática é identificável para muitos, principalmente adolescentes na puberdade, que também começam a notar mudanças no seu corpo, e mesmo que não na mesma intensidade que os protagonistas, também se veem confusos com tais alterações. Fora que a inocência de seus personagens é comovente e nos ajuda a se envolver com o romance entre eles. A já citada repetição do filme na televisão com certeza colabora para a memória nostálgica das pessoas, mas não é errado assumir que sua temática identificável, assim como o romance Água com Açúcar, cativaram um certo público que já gostava de romances simples, e com isso, a história conseguiu atingir um público considerável. Entretanto, é difícil falar do filme sem citar as polêmicas a respeito da idade dos atores, pois enquanto o intérprete de Richard já era maior de idade, a atriz que fez Emmeline tinha só 14 anos na época das gravações. Esse fato, inclusive, foi alvo de críticas na época do lançamento do filme, algo que foi respondido pelos produtores, que disseram que foi usado uma dublê de corpo nas cenas mais eróticas. Ainda assim é nítido que em muitos desses momentos é a atriz que está presente na cena, algo que pode ser desconcertante para muitos, uma vez que o filme não tem nenhum pudor em explorar os corpos dos personagens, para evocar o sentimento naturalista da obra. Há também o parentesco entre os personagens, que não é aprofundado em nenhum momento, e sabemos apenas que eles são primos. Mesmo que para alguns o relacionamento entre eles não incomode, fica a impressão de que o filme quer esconder um subtexto incestuoso.
No geral, não vale a pena se aprofundar tanto nisso, pois, como dito antes, A Lagoa Azul é um romance simples, e provavelmente não houve alguma intenção de ser realmente provocativo. Contudo, é preciso advertir que, apesar de ser considerado um clássico, o longa com certeza não é nada imperdível, ou que se possa dizer obrigatório para fãs de cinema ou romance no geral. Por isso, vê-lo com um olhar mais crítico ou com expectativas altas pode ser decepcionante. A trama num todo é clichê e, como já apontado anteriormente, cheio de incoerências e furos de roteiro, que chegam a ser bizarramente escancaradas e até o público menos atencioso pode notá-las. Ainda assim, a obra tem seus diferenciais, ainda mais se pensarmos na época em que foi lançado. As cenas de sexo já causam polêmica o suficiente, mas o filme ainda tem cenas mais violentas que beiram ao gore, nas partes em que o protagonista vê os nativos da ilha sacrificarem um homem, ou quando vemos o corpo do marinheiro, algo não muito comum em filmes desse gênero, além de, claro, uma boa parte do filme focar na sobrevivência dos protagonistas, e o tempo até o romance deles ficar sólido é lento. Nos minutos finais do longa, vemos que Richard está preocupado com a segurança dele e de sua nova família, e depois de ver o esqueleto do marinheiro, ele se inspira em finalmente fugir daquele local. Ele usa uma canoa e eles vão parar no mar, mas nenhum dos dois percebe que seu filho trouxe algumas frutas envenenadas com ele. Quando finalmente notam, o garoto já comeu algumas, e com isso, eles decidem se envenenar juntos. Entretanto, depois de serem encontrados, vemos que as frutas não eram realmente envenenadas, e eles estavam apenas inconscientes, mas não mortos. O final do filme, apesar de deixar claro que eles não morreram, ainda causa algumas discrepâncias nas pessoas, pois muitos acreditam que eles de fato faleceram. Um dos motivos disso é o fato do filme ter uma continuação, mas que não é diretamente ligada ao primeiro. É com outros protagonistas e não tem participação do casal original. Inclusive, o livro no qual o filme se baseou, além de mostrar o romance dos protagonistas, também foca nos nativos da ilha e no choque de cultura entre eles e os personagens principais. Isso aparece no filme, mas de forma gratuita e sem propósito, e nem sequer representa alguma ameaça ou chance de debate aos protagonistas. A Lagoa Azul é um filme no mínimo curioso, contudo a sensação final é a de ser a mesma coisa que já se viu em outros filmes do gênero, mas suas particularidades já apontadas o tornam uma experiência conflituosa. E claro, o carinho que muitos têm por ele, embora com certeza não se justifique pela sua qualidade, é compreensível. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.